Oi, gente, estou aqui na unidade Pátio Shopping Altiplano da Endovídeo e a gente vai alargar o conhecimento hoje sobre um exame muito importante, a manometria esofágica. Para isso, vou conversar com a doutora Tarciana Costa, que está aqui. Olá. Prontinha, tudo bem, doutora? Bem-vindo, Pedro. Foi tudo combinado para atender você da melhor forma possível. Vamos começar? Vamos lá. Vai ser quase uma consulta, mas a gente vai compartilhar os ensinamentos com vocês, né? Manometria esofágica. Que procedimento é esse, doutora? Vamos lá, Pedro. Vamos esclarecer o que é esse exame. Manometria esofágica é um exame que a gente utiliza para avaliar a movimentação do esôfago, avaliar a função motora do esôfago. Imagina que quando a gente está engolindo, depois que a comida passa da boca, ela desce pelo esôfago até chegar no estômago, e esse movimento ele é feito através de músculos desse órgão que é o esôfago. Esse exame ele serve para avaliar como é que está esse funcionamento e identificar possíveis alterações nessa contratilidade. E quem pode ser submetido a esse exame? Quais são as indicações para que o paciente passe por esse processo? Alguns pacientes têm queixa de entalo, que é o que a gente chama de disfagia. Então, tem dificuldade para que esse alimento desça através do esôfago. Muitos têm que tomar líquido ou fazer algumas manobras para que esse alimento desça. Então, essa já é uma indicação básica, paciente com disfagia. Avaliar por que esse alimento não está chegando adequadamente dentro do estômago. Doutora, e quem deve ser submetido a esse exame? Existe alguma faixa etária? Quais são os casos indicados? Pedro, esse exame, todo paciente que tem alguma queixa para fazer com que esse alimento chegue até o estômago, que é o que a gente chama de disfagia, que é a dificuldade para engolir, ele é um candidato a fazer uma manometria. Então, tem pacientes que têm esse entalo e que tem que fazer manobras, por exemplo, tomar água para que o alimento consiga descer. Então, essa já é uma das grandes indicações. Além disso, é um exame que pode ser muito útil para a investigação da doença do refluxo gastroesofágico, porque a gente pode avaliar se existe alguma alteração motora no esôfago que favoreça o surgimento de sintomas relacionados a refluxo, que é paciente com azia, paciente com dor torácica, paciente que tem muita queimação, muita regurgitação, tá? E existem alguns casos selecionados, por exemplo, pacientes com esclerose sistêmica, que é uma doença autoimune que cursa com alteração da motilidade do esôfago. Então, esse é um exame que tem que ser realizado nesse grupo de pacientes. E a gente tem outras indicações, mas essas são as mais comuns. Como é que o exame em si é feito? A dinâmica do exame, o preparo? É feito o preparo prévio para que o paciente seja submetido? É inserido algum tipo de instrumento para visualização? Vamos te esclarecer. A gente tem duas técnicas principais para a realização de manometria esofágica, a manometria convencional e a manometria de alta resolução. Nos dois exames, nas duas técnicas, esse exame ele é feito através da inserção de um catéter, é um catéter fininho, flexível, então não é um exame doloroso, e esse catéter ele vai entrar por uma das narinas. A gente faz uma anestesia tópica, então um dado importante que não é feita sedação endovenosa, então o paciente não precisa necessariamente comparecer com um acompanhante, porque a anestesia é toda tópica. E não é um exame doloroso. Dura aproximadamente 10 a 15 minutos. O preparo vai depender de cada indicação, mas a grande característica tem que estar em jejum de pelo menos 4 horas e, dependendo da situação, é necessária a suspensão de algumas medicações. Estamos todos expertos no assunto, com a sua explicação. Muito obrigado, viu? Eu que agradeço, Pedro, e ficamos à disposição para novos esclarecimentos. E ainda o vídeo sempre cuidando de você e da sua saúde.